Vamos continuar louvando ao Senhor com o capítulo 8 do livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo de número 8. Louvemos juntos ao Senhor nosso Deus nessa noite. Aleluia. Então leiamos em oração Oséias, capítulo 8. Emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada. Porque subiram à Assíria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem. Mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. O tema que nós vamos meditar hoje é um tema muito importante em todo o contexto bíblico, não apenas neste capítulo, mas em todo o contexto. É uma lei, uma das leis espirituais. Tá? O que são leis espirituais? Coisas que atingem todo mundo, ninguém escapa dessas leis. Quando eu uso essa expressão, eu gosto de usar, por exemplo, a lei da gravidade, porque nós estamos aqui no chão, aqui pisando no chão, sentados aí, aqui no chão, não estamos flutuando, porque nós estamos sob a lei da gravidade. Essa lei está exercendo agora em nossas vidas aqui no planeta Terra. Tudo está aqui. Se tirar a lei da gravidade, todo mundo começa a flutuar. Mas pela lei da gravidade, nós estamos aqui. Ninguém escapa dessa lei, a menos que vá lá para o espaço. Muito bem. Assim são as leis espirituais. Tem algumas leis interessantes. Por exemplo, Jesus lançou uma lei assim, uma lei espiritual assim: todo que se exalta
será humilhada. É uma lei, não adianta. A pessoa se exaltou, ela vai ser humilhada. É uma lei, ela não vai escapar de ser humilhada. E o contrário, todo o que se humilha será exaltado. Jesus é o exemplo disso. Ele veio ao mundo como alguém que se humilha. Por isso o Pai o exaltou. E a palavra nos ensina a mesma coisa: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Porque todo aquele que se humilha, inevitavelmente ele será exaltado. Como todo aquele que se exalta, inevitavelmente ele será humilhado. É lei, isso é lei espiritual. Existem outras. Uma delas, que nós vamos falar hoje, é, repita comigo, a lei da semeadura. A lei da semeadura. Por isso que o nosso tema de hoje é esse aqui, né? A semeadura. A lei da semeadura diz o seguinte, isso é palavra de Deus: o que o homem semear, seja quem for esse homem, e seja o que for que ele venha a semear, o que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Ninguém colhe nada diferente daquilo que semeou. E essa lei vale pelo lado positivo como pelo lado negativo. Quem semeia coisas boas, colherá coisas boas. Quem semeia coisas ruins, colherá coisas ruins. O nosso Deus nos dá o exemplo de ser um excelente semeador. Deus é um bom semeador. E por isso a palavra de Deus diz para nós sermos imitadores de Deus, imitadores do Pai. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Em que nós temos que imitar a Deus? Em tudo. Inclusive, aprendendo de Deus a ser bons semeadores. Pessoas que semeiam coisas boas. Porque pessoas que semeiam coisas ruins, colherão coisas ruins. E existem muitas maneiras de se semear. Uma das maneiras mais comuns de você lançar as suas sementes é aqui, ó, pela boca. Todas as palavras que saem da sua boca são sementes. Tudo que você lança no ar falando, você está lançando sementes. Se a sua fala é coisa boa, é coisa útil, é coisa edificante, isso você vai colher coisas boas, úteis e edificantes na sua vida. Se o que você fala é coisa feia, é coisa ruim, é coisa negativa, é isso também que você vai colher na sua vida. Nós semeamos com a boca, nós semeamos muito com a língua. Ainda mais depois que essas coisas aqui de redes sociais veio parar nas mãos dos homens. Quanta semeadura negativa, e é isso que colhem coisas negativas, porque a lei da semeadura ela é infalível. Por isso, no que diz respeito ao falar, nós temos um capítulo 3 de Tiago aí sobre a língua, sobre os pecados da língua, e temos a palavra de Deus dizendo para nós assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma, muito menos duas, nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga edificação e proveito a quantos a ouvem. E Jesus disse assim, ó, pelas tuas palavras serás salvo ou condenado. Quer dizer que tanto a salvação como a condenação também pode sair da nossa boca. Pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Jesus disse isso nos evangelhos. Portanto,
não saia da vossa boca, por exemplo, murmurações. O povo de Israel, depois que saíram do Egito, durante os 40 anos no deserto, eles murmuraram, reclamaram, tá? Reclamaram da vida, reclamaram do que estava acontecendo com eles, reclamaram da sua sorte, tá? Reclamaram, murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, murmuraram contra o maná que Deus fazia chover do céu. Nas suas murmurações tiveram saudades do Egito e queriam voltar para o Egito. O que eles colheram? Colheram morte, morreram todos no deserto sem entrar na terra prometida. O que falamos são sementes, por isso que a palavra de Deus nos ensina, olha, não murmureis de coisa alguma. Filipenses 2,14, não murmureis de coisa alguma, pelo contrário, em tudo dai graças. Da nossa boca só pode sair ações de graças, não reclamações nem murmurações. São dois idiomas espirituais. A reclamação, a murmuração, é o idioma do inferno e do lago de fogo e de enxofre. Lá vai estar todo mundo murmurando eternamente. E o idioma do céu é ações de graças, louvores a Deus, obrigado Senhor. São dois idiomas. Cidadãos dos céus aprendem o idioma dos céus e abandonam de vez o idioma do inferno, o idioma dos condenados. O idioma dos condenados é a murmuração. O idioma dos salvos são ações de graças, louvores ao Senhor, como está no Salmo 149, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Aleluia. Porque o que o homem semear, ele colherá. Em tudo quanto ele semear, inclusive as coisas que ele semeia com a língua, o que semeia com a boca. Tudo, a lei é uma lei porque é infalível, a semeadura funciona, tá? Por isso, quando você oferta, quando você dizima, isso é uma semeadura, e claro que você vai colher. Não só quando você oferta, quando você dizima, mas quando também você doa, e em secreto, só para que seu Pai do céu veja, doa, ajudando pessoas, o Pai Celestial também te recompensará. Você recebe em relação a isso. Isso é lei da semeadura. Glória a Deus. Vamos ver esse tema então dentro de Oséias 8. Esse capítulo 8 de Oséias que nós lemos, ele está fazendo parte desses 3 capítulos, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, portanto Oséias de 8 a 10, que é a segunda parte. Oséias tem 3 partes. Sábado passado terminamos a primeira parte, no capítulo 7. A segunda parte de Oséias, capítulos 8, 9 e 10, o título aqui, diga comigo, cativeiro assírico. O cativeiro assírico foi um castigo de Deus para 10 tribos de Israel. Israel tinha 13 tribos, não eram 12, eram 13, porque a tribo de José virou 2 tribos, Manassés e Efraim, os filhos dele. Então, o total era de 13 tribos e não de 12 tribos. E dessas 13 tribos, quando o reino de Israel se dividiu, 10 dessas 13 tribos ficaram ao norte de Israel, na região que ficou conhecida como Galileia e Samaria, na época de Jesus, era o norte de Israel.
E as outras 3 tribos que não foram destruídas aqui pelo cativeiro assírico, foram as tribos do sul, o reino do sul, que era o reino de Judá, capital Jerusalém, porque ali tinha 3 tribos, a tribo de Judá, a tribo de Levi, dos sacerdotes, e a tribo de Benjamim, que foram levados para outro cativeiro, o cativeiro babilônico. Aqui, esses 3 capítulos não falam do cativeiro babilônico, eles falam do cativeiro assírico. A Assíria, com na época o seu rei, o seu príncipe, o homem mais poderoso, o governante da Assíria, que se chamava Senaqueribe, ele veio, Deus permitiu que ele viesse com o seu exército contra a nação de Israel e destruísse as 10 tribos do reino do norte. Muitos foram mortos, e os que não foram mortos foram miscigenados, foram misturados em casamentos com os assíricos, e essas 10 tribos então desapareceram. Depois do cativeiro assírico, Israel passou a ter só 3 tribos, Judá, Levi e Benjamim, que foram levados depois para a Babilônia e depois voltaram. Não foram destruídas essas 3 tribos, mas as 10 tribos do norte foram todas consumidas pela morte, pelo extermínio, pelo genocídio e pela miscigenação, onde eles perderam então a linhagem abraâmica. Por isso que na época de Jesus, as pessoas que moravam ao sul de Israel, na Judeia, ao sul de Israel, eles tinham preconceitos contra os israelitas do norte, que eles chamavam os galileus de a Galileia dos gentios, e eles não se comunicavam, não conversavam com samaritanos, porque só eles lá da Judeia que não foram miscigenados. Muito bem, esse cativeiro assírico foi o que a nação de Israel colheu o cativeiro assírico. Por quê? Porque não deu ouvidos ao Senhor, não se voltou para Deus, não foram de coração povo de Deus, se afastaram de Deus, desobedeceram a sua palavra, invocaram outros deuses, invocaram outros ídolos, fizeram cultos diabólicos, cultos satânicos, inclusive sacrificando até filhos e filhas nesses cultos aos falsos deuses que eram chamados de Baalins na época do Antigo Testamento. Então, por isso, vai ter um versículo aqui, versículo 8, que nós vamos ver, versículo 7, que nós vamos ver daqui a pouco. Eles semearam ventos, colheram tempestades, tá? Colheram cativeiro assírico. O castigo vem contra quem desobedece, desconsidera a palavra de Deus. Deuteronômio 28, Deus já tinha alertado Israel: se ouvir a minha voz, se obedecer às minhas palavras, todas as bênçãos virão e te alcançarão. Mas se desobedecer às minhas palavras, são as maldições que virão e alcançarão. Então, quem semeia obediência, colhe bênçãos. Quem semeia desobediência, colhe maldições. Isso é infalível. Como pastor, muitas pessoas chegaram a mim: pastor, ora por mim que a minha vida está mal. Não, a sua vida está mal, mas não é por falta de oração da minha parte, não. E não é oração, eu orando por você, que vai resolver a sua vida. A sua vida está mal porque você desobedeceu a Deus, você se afastou de Deus, você se afastou da palavra de Deus, e agora você está murmurando aí debaixo do peso que você está sofrendo. Se converta ao Senhor,
Se volte para Deus de coração, e se eu enxergar arrependimento em você, aí eu oro por você. Senão não tem oração nenhuma que vai te salvar. Nenhum bilhão de crentes, nenhum bilhão de pastores orando por você vai te salvar, se você não se arrepender e não se voltar a Deus de todo o seu coração. Então muitas pessoas, quando se veem no problema, elas querem oração para se livrar do problema, mas elas não pensam por que elas estão nesse problema. Elas estão nesse problema porque elas estão colhendo uma má semeadura que elas semearam. O que o homem semeia, ele colhe, seja para o bem ou seja para o mal. Seja colheita de bênçãos, seja colheita de maldições. Todo mundo quer bênção, mas resiste em fazer aquilo que traz a bênção. O que traz a bênção é a obediência. Não querem obedecer, mas querem ser abençoados? Impossível. Bênção é resultado de obediência. Bênção é colheita de quem semeou obediência. Israel semeou desobediência e Deus mandou o cativeiro assírico. Colheram morte, colheram destruição, colheram genocídio, colheram miscigenação, deixaram de existir como linhagem abraâmica, como descendentes de Abraão. Essa é a história desses 3 capítulos aí de Oséias, 8, 9 e 10. Esses 3 capítulos estão divididos assim. O 8, que nós lemos hoje, e vamos trabalhar um pouco mais nele, o título é esse, diga, Semeiam Ventos. O título do capítulo 9, que será o de sábado que vem, diga, Castigo. Desobediência gera castigo, tá? E o castigo tem 2 tipos. É o castigo restaurador ou o castigo exemplar. O castigo restaurador visa a correção de quem é castigado. E o castigo exemplar é a aniquilação de quem é castigado, para servir de exemplo para os outros, para que tenham temor de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o capítulo 10, eles próprios dizendo uma palavra que também vai aparecer lá no Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, os ímpios dizendo aos montes e às montanhas, diga, caí sobre nós. Cair sobre nós e nos escondam da ira de Deus. Deus está irado e a gente quer se esconder. Então eles pedem aos montes, pedem avalanche, que os montes caiam sobre ele. É melhor sofrer um avalanche do que cair debaixo das mãos poderosas de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso, como está na carta aos Hebreus. Israel experimentou isso. E até hoje Israel não é uma nação abençoada. Vocês viram essa guerra que explodiu lá agora, essa madrugada? Israel não é uma nação abençoada. Israel é uma nação para a qual Deus disse: sempre haverá guerras contra ti. Sempre há guerras contra Israel. Por quê? O contrário de guerra é paz. Eles rejeitaram o príncipe da paz. Israel rejeitou Jesus. Que o Espírito Santo tire da cabeça de vocês que Israel é terra santa. Israel não é terra santa. Israel não é terra abençoada. Israel é uma terra maldita, amaldiçoada. Israel foi a nação, dentre todas as nações da terra, a nação mais preparada durante milênios para receber Jesus. E o rejeitou, o odiou, o execrou, o crucificou, o matou.
E a religião judaica que existe no mundo até hoje, aí em milhões de sinagogas pelo mundo inteiro, é uma religião anticristã, anti-Jesus Cristo, é uma religião contra Jesus Cristo. A Bíblia deles é o Antigo Testamento, os 39 livros, e para eles o Novo Testamento é heresia. O Jesus que veio aí é falso, e quando vier o anticristo, é que eles vão aceitar como verdadeiro Messias, e aí vão sofrer ainda mais dentro dos 7 anos da grande tribulação. Israel não é terra abençoada, não. Se eu ganhar uma viagem para Israel, eu vou declinar. Falar, não, eu não quero ir. Eu falo a língua deles, eu falo hebraico, eu sou professor de hebraico, mas eu não quero pôr os meus pés em Israel, nunca nessa vida. Não vou lá, é terra amaldiçoada. E os cristãos que vão para lá fazer peregrinação, vão porque são ignorantes de Bíblia, porque não aprendem Bíblia nas igrejas, e os pastores também não ensinam, porque são outros ignorantes que não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida. E o que eu estou dizendo para vocês aqui, foram as últimas palavras de Jesus para Jerusalém. As últimas palavras de Jesus para Jerusalém foram: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhinhos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas tu não quiseste. Por isso, desde agora, a tua casa ficará deserta. Não é para ninguém ir para Israel, não. A casa tem que ficar deserta. E por que que vão? Desobedecendo a palavra e desobedecendo Jesus. Na carta aos Gálatas, Paulo diz que essa Jerusalém da terra, que está lá em Israel, ela é escrava, ela é descendente de Agar, ela não é descendente de Sara. Sara, esposa de Abraão, representa a Jerusalém do alto. A Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Paulo diz em Gálatas, nós estamos peregrinando para a Nova Jerusalém. E o caminho é Jesus. Não estamos peregrinando para a velha Jerusalém, que está lá, sempre em estado de maldição. Israel é uma nação amaldiçoada, porque rejeitou a maior bênção de Deus, que é Jesus. Logicamente que isso não impede que israelenses sejam salvos mediante a conversão a Jesus Cristo. Que judeus sejam salvos, deixando de ser judeus e passando a ser genuínos cristãos, crentes em Cristo Jesus, como qualquer pessoa de qualquer nação da terra. Glória a Deus. Mas Israel como nação não é povo de Deus, não, tá? Não é nação de Deus, não. Não é nação cujo Deus é o Senhor. Hoje, a nação cujo Deus é o Senhor, é a nação eleita. Salmo 33, 12. É o povo que Ele escolheu para a sua herança. Essa é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é Israel, nem Brasil, nem Estados Unidos e nem nenhuma nação da terra. É a nação eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Muito bem. Então, o capítulo 8 que nós lemos hoje, cujo título é, diga de novo, Semeiam Ventos, ele está dividido assim, nos seus 14 versículos. De 1 a 7, fala, diga, rejeição. Israel rejeitou a Deus,
Israel rejeitou a sua palavra. Israel rejeitou a lei de Deus. Rejeitou obedecer a Deus. E versículos de 8 a 14 diga punição. Semeou rejeição, colheu punição. Quem rejeita a palavra de Deus, essa é uma péssima semeadura, vai colher punição. Isso é infalível, a lei da semeadura é infalível. E dentro dessa lei da semeadura, então, claro, nós escolhemos aqui pela direção do Espírito de Deus, o versículo 7, onde Deus disse assim sobre Israel naquela época: porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Repita. Muito bem. Vamos entender alguma coisa sobre a lei da semeadura, porque nós temos vários tipos de semeadura, e como temos vários tipos de semeadura, temos que entender quais as semeaduras, primeiro, quais as semeaduras mais importantes que já aconteceram na terra. A primeira semeadura, diga, primeira semeadura, imagem e semelhança. A primeira excelente semeadura que Deus fez foi a semeadura chamada criação. O universo foi criado por Deus. Deus semeou existência, chamando à existência as coisas que não existiam. E dentre todas as coisas que Deus chamou à existência, Gênesis 1, 26 diz que Deus criou o homem e semeou nessa criatura, semeou nessa criação uma preciosa semente, a sua própria imagem e semelhança. Deus não semeou a sua imagem e semelhança em nenhum anjo, em nenhuma outra criatura do universo, em nenhum animal, em nenhum vegetal, em nenhum mineral. Deus fez uma tremenda semeadura no homem, nos seres humanos, criando o homem à sua imagem e semelhança. O que Deus queria colher com isso? Semeando no homem a sua imagem e semelhança, Deus iria colher uma humanidade fértil, uma humanidade profícua, uma humanidade bonita, homens e mulheres enchendo a terra, se multiplicando e fazendo da terra um lugar de paz, um lugar de prosperidade, um lugar onde não existiriam dores, nem doenças, nem tragédias, nem assassinos, nem morte, nem miséria, nada do que a gente vê hoje na humanidade, no planeta. Deus criou um protótipo do que seria toda a terra. O protótipo que Deus criou foi o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era o protótipo do que seria toda a terra. Toda a terra seria o lugar da humanidade sobreviver em paz, em segurança, com alimento para comer, com água para beber, com vestes para vestir, com paz,
harmonia plena entre todos os homens, nem haveria muitas línguas, todos falariam a mesma língua, todo mundo se entenderia muito bem, porque todas essas pessoas foram semeadas com a imagem e semelhança de Deus. O mundo inteiro, imagina, seria um paraíso. Seria um paraíso o mundo inteiro, porque a semeadura de Deus, ela é excelente. Primeira semeadura foi uma semeadura excelente. Deus semeou na natureza humana a sua imagem e semelhança. Mas aí veio a segunda semeadura. Segunda semeadura, pecado original. Repita. Lembram de quando Jesus contou a parábola do trigo e do joio? Que um homem semeou uma boa semente no seu campo. E aí ele foi dormir. E durante a noite veio um inimigo e semeou o joio. Isso aconteceu no início da criação da humanidade, no início da criação do universo. Deus fez uma excelente semeadura na humanidade, semeando sua imagem e semelhança. O diabo apareceu lá no Éden, na figura da serpente, enganou a mulher, que enganou o homem, e a partir do pecado do primeiro casal, toda a humanidade foi semeada na sua origem, com essa terrível semeadura maligna chamada pecado. As pessoas querem bênção, elas não gostam de maldição, mas elas não entendem que maldição é pecado. Elas querem bênção, mas amam o pecado. O pecado é a maldição. O homem que foi abençoado com a imagem e semelhança de Deus, foi amaldiçoado com o pecado original, a vir ao mundo em estado de pecado, como Davi disse no Salmo 51, versículo 5, eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. A partir do pecado original, se chama original, porque esse pecado foi semeado na humanidade na sua origem. E por um só homem, então, o pecado entrou no mundo e passou a todos os seres humanos. E a humanidade no pecado, é isso o que nós estamos assistindo na terra, e que foi resumido aqui no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, pelo qual nós já passamos, tá? Quando diz aí nos versículos 1 e 2, Oséias 4, 1 e 2, que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Isso aqui é a história da humanidade na terra, por causa da semeadura. Essa é a colheita, isso é o que se colhe. O que se colhe da humanidade é perversão. O que se colhe da humanidade é perjúrio, mentira, morte, furto, adultério, arrombamento, roubo, homicídio, sequestro, feminicídio e assim por diante. Isso é o que se colhe da humanidade por causa da semeadura do pecado, que destruiu a boa semente da imagem de Deus no homem. O homem sem Deus é a imagem do capeta.
O homem sem Deus é a imagem do diabo. O homem sem Deus não é imagem de Deus mais. O homem sem Deus é imagem do diabo, é imagem do maligno. O homem sem Deus não é gente boa, não é pessoa boa, é gente má, é gente ruim. Esse é o homem sem Deus. Tão ruim que até quando faz alguma coisa boa, ainda faz com intenções ruins. Vós que sois maus, Jesus disse, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Porque dar boas coisas para os filhos não significa que é gente boa, não. Sois maus, Jesus disse. Por quê? Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Perderam a imagem e semelhança de Deus. Essa foi a segunda semeadura. Se Deus deixasse assim, não existiria salvação. Mas Deus elaborou o plano da salvação, e a salvação de uma pessoa começa por uma semente. A salvação de uma pessoa começa por uma semente. E essa semente então é a terceira semeadura, conversão. Repita. A conversão é um milagre de Deus, no qual Deus pega um pecador, que não é mais imagem e semelhança de Deus, mas perdeu a imagem e semelhança de Deus por causa da semeadura do pecado, e Deus agora converte esse pecador, implantando nele uma nova semente, que é a boa semente da sua palavra. A boa semente que é o seu Filho Jesus, para que essa pessoa, a partir da conversão, seja construída nela, seja edificada nela, a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, como está escrito em Romanos 8, 29 e 30. Deus na conversão, a conversão é a forma como um pecador é alcançado pela obra da salvação, pela graça da salvação, ele é alcançado pela conversão, que é uma obra de Deus na vida dele, e é essa terceira semeadura. Deus semeia nele a boa semente da palavra de Deus. Mas nem todo mundo que Deus semeia a boa semente da palavra será salvo. Por quê? Quando Jesus contou a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas não me lembro agora se é 8 ou 9, depois vê aí. A parábola do semeador é igual nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A parábola do semeador. Jesus disse que uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo pedregoso, e a outra parte caiu entre os espinhos, e outra parte caiu em terra boa. Os três primeiros lugares onde a semente caiu, ela não produziu o fruto. E só no último lugar onde a semente foi lançada, na terra boa, foi que ela produziu. Por quê? Ora, quando Jesus disse, o semeador saiu a semear, esse semeador aí é um semeador profissional. E um semeador profissional, ele não saiu para semear a semente em qualquer lugar. Sendo um semeador profissional, ele saiu para semear a semente numa terra
boa. Ele comprou essa terra, ele cercou essa terra, ele arou essa terra, ele tirou as pedras, ele tirou os tocos, ele tirou os espinhos, ele abriu os sulcos, as valas, ele deixou a terra tombada, prontinha para receber a semente, e no dia seguinte ele estava pronto para viajar da sua casa até a terra que ele comprou e semear. E quando então estava levando na carroça ou no carro ou no caminhão os sacos de sementes para semear na sua boa terra, enquanto ele ia dirigindo, a semente foi caindo à beira do caminho. Uma parte caiu no solo pedregoso, outra parte caiu entre os espinhos. O semeador não semeou à beira do caminho, porque ele sabe que isso não dá fruto. Os passarinhos vêm e comem. O semeador não semeou em solo pedregoso, um solo cheio de pedra, que não foi arado, que não foi arrancado as pedras, porque ele sabe que não vai frutificar. O semeador, ele não semeou entre os espinhos, porque sabe que esses espinhos vão sufocar a semente e ela não vai produzir. Portanto, nesses 3 lugares, a semente caiu acidentalmente. Você já dirigiu o carro na rodovia e um carro de semente, de grão, começou a cair no seu para-brisa, assim? Porque a semente é leve, ela vai caindo. Mas quando o dono da terra e o dono da semente chegou na terra que ele comprou, ele escolheu, ele comprou, ele trabalhou essa terra e ele ali semeou, só naquela terra foi que a semente produziu. Quando Jesus disse em Mateus 22:14 que muitos são chamados, porém poucos escolhidos, os muitos chamados foram representados pelos 3 tipos de lugares onde a semente caiu e não produziu. Os muitos chamados são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, recebem a semente, mas elas permanecem à beira do caminho, elas não entram no caminho. A semente é boa, caiu nelas, mas elas não entram no caminho. Não, para eu entrar nesse caminho aí eu tenho que largar a minha vida que eu estou vivendo? Para eu entrar nesse caminho aí eu tenho que largar os meus pecados? Para eu entrar nesse caminho aí eu tenho que renunciar a mim mesmo? Para eu entrar nesse caminho aí, o caminho é estreito, vai ser difícil? Não, eu não vou entrar não. Assim é muita gente que ouve a palavra de Deus, mas não entra no caminho, fica à beira do caminho. Jesus é o caminho, e muita gente fica só à beira do caminho, mendigando bênçãos de Jesus, mas não entram no caminho, não caminham nesse caminho, não andam nesse caminho. O diabo, representado pelos passarinhos na parábola, vem e retira dele a palavra que foi semeada, e ela não vai produzir. Os muitos chamados são representados pela semente que caiu no solo pedregoso. O solo pedregoso é aquele solo que por cima é terra, mas por baixo é pedra. Aí a semente quer começar a lançar raízes, mas não consegue porque tem pedra. E aí o sol queima e destrói essa plantinha que queria nascer, mas não vai nascer, porque está cheio de pedras aí dentro. Os muitos chamados são aqueles crentes que têm uma capa de religiosidade por fora, um verniz evangélico por fora, mas por dentro não são de Deus. Por dentro eles acalentam os seus pecados, por dentro eles mantêm os seus pecados, por dentro eles amam os seus pecados, por dentro eles têm prazeres nos seus pecados. Os seus pecados são pedras que não deixam a palavra de Deus lançar raízes profundas, e a planta morre.
Os muito chamados são comparados com a semente que caiu entre os espinhos, que Jesus explicou que é a sedução do dinheiro e das riquezas. As pessoas querem dinheiro, as pessoas querem riquezas, querem super carros, super casas, super mansões, poder fazer muitas viagens, poder comprar roupas de marca, de grife, perfumes não sei de quê, e toda essa sedução do mundo de riquezas sufocam a palavra, porque a palavra não dá moral para gente rica. A palavra declara que gente rica não entra no reino dos céus. A palavra declara que é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um só rico entrar no reino dos céus. Porque o rico idolatra o dinheiro, e Jesus disse: ninguém pode ter dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quem serve o dinheiro logo não serve a Deus. A palavra não é muito boa para ricos não, hein? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o tesouro do rico não é Jesus, o tesouro do rico é o seu dinheiro. E Paulo diz: todo aquele que quer ficar rico cai nas ciladas do diabo, cai em tentações, porque a raiz de todos os males é o amor do dinheiro. Tudo isso é Bíblia, o que a Bíblia fala sobre riquezas. Riquezas são espinhos, seduz as pessoas. Muita cor, muita música, muita aparência. Posta até na internet: olha como eu estou agora, as minhas fotos, olha o que eu fiz. Olha os meus botox, olha aqui as minhas negócios da face, olha o que eu fiz, meu cabelo, na minha pele, olha o carro que eu estou agora, tá. Tudo isso, amados, é a propaganda do inferno, e as pessoas caem como patinhos nas garras de Satanás, que prometeu isso para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus não caiu nessa, ele disse: arreda, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. E Jesus, como homem na terra, não foi homem rico. Nasceu na cidade mais pobre da Judeia, Belém, e foi morar na cidade mais pobre da Galileia, Nazaré. Onde era ridículo dizer que alguém era de Nazaré, Jesus dizia que ele era: eu sou Jesus de Nazaré. Jesus Nazareno. De onde você é? Dali, nasci no pau terra. É assim que Jesus é. Então, isso é espinho. Esses 3 tipos de lugares aí representam os muito chamados. Eles recebem essa semeadura da palavra, eles experimentam até uma conversão, mas eles não permanecem, porque a salvação não desenvolve, não cresce neles. Os poucos escolhidos são a terra boa semeada, porque o Pai os escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante deles. E o Pai trabalha na vida deles, o Pai ara essa terra. O Pai os libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho. Tira as pedras, tira os tocos, tira os espinhos, tira o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado e semeia a boa semente da palavra, e ela vai dar fruto, vai desenvolver salvação. Como Paulo disse em Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Só os eleitos, só os poucos escolhidos fazem isso, porque eles são terra boa.
A terceira semeadura é essa. É a semeadura da salvação, que começa com a conversão, desenvolve na santificação e vai chegar na glorificação. Essas 3 semeaduras que eu passei para vocês são as 3 principais semeaduras que existem. Mas além dessas, último slide, diga: semeaduras gerais, positivas e negativas. Isso aqui envolve salvos ou condenados, crentes ou descrentes. Tudo que qualquer pessoa, seja crente ou descrente, realizar, fizer de positivo ou de negativo, receberá a colheita. Positivo, semeou bem, vai colher bem. Negativo, semeou mal, vai colher mal. As pessoas condenadas, elas estão debaixo da segunda semeadura, que é o pecado, e elas vão colher condenação eterna. Apesar dessas pessoas estarem indo para a condenação eterna, tudo aquilo que aqui em vida elas fizerem de bom, de bem, seja o que for e para quem for, elas são recompensadas, porque Deus é justo. São recompensadas aqui mesmo, porque não serão recompensadas na eternidade, são recompensadas aqui mesmo, tá? Aqui mesmo. As pessoas que são salvas, que foram semeadas com a terceira semeadura, a conversão, e estão santificando as suas vidas, né? Colherão a glória, colherão salvação, colherão vida eterna com Deus, igualzinho aos outros descrentes. Se eles o que fizerem de positivo nessa terra, também nessa terra hão de colher coisas boas da parte de Deus. Da mesma forma, convertidos ou não convertidos, que fizerem coisas negativas, que fizerem coisas más aqui na terra, também receberão aqui mesmo na terra a paga pelo que fizeram. Olhe que salvação e condenação é fruto da semeadura do pecado, não de nada do que a pessoa faz aqui ou deixa de fazer. E salvação é semeadura da conversão a Cristo, da salvação em Cristo, não porque ela faça ou deixa de fazer. O que ela faz de bom ou de mal, ainda aqui na terra, ela colhe o resultado daquilo que ela semeou. Portanto, Deus nos ensina na sua palavra, olha, procura ser bons semeadores. Porque em meio de tudo isso, o nosso Deus é aquele que só semeia coisas boas.